em Corumbá e Ladares, no estado de Mato Grosso do Sul, que está renovando aí, a orla do Rio Paraguai. Para entender como é que funciona esse projeto e os seus principais benefícios, nós recebemos aqui em nossos estúdios o presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do estado de Mato Grosso do Sul, Oswaldo Abrão de Souza, nosso convidado na manhã de hoje, que vai falar um pouco a respeito aí dessa renovação. Como é que funciona esse projeto que está acontecendo aí na orla do Rio Paraguai, Oswaldo? Quais serão os principais benefícios dele? Bom dia. Bom dia. Bom, eu acredito que os principais benefícios é o resgate do território de todos para todos. Ou seja, um resgate, de certa maneira, o resgate da cidadania do povo corumbaense e ladarense. Por quê? Ao longo dos anos, aquilo que é território brasileiro, território dos brasileiros, foi sendo ocupado de diversas maneiras, de forma irregular, que é exatamente as margens do Rio Paraguai, naquela região, no setor compreendido entre Corumbá e Ladares. Então, esse projeto visa recuperar essas áreas que são áreas do povo brasileiro. Hoje, por exemplo, para você chegar ao rio, você dentro da cidade, para atingir o rio, você tem muito poucos lugares que está disponível para a população, para o cidadão corumbaense e ladarense e também para os turistas, né? Aquela margem foi ocupada por toda sorte de atividades que não são atividades privadas, né? Que muitas vezes exploram o rio, né? Exatamente, exploram o rio, agridem a natureza, atingem frontalmente a questão do meio ambiente, né? Então, na minha maneira de ver, é um projeto de resgate principalmente social e ambiental. A população dessas regiões do estado de Mato Grosso do Sul, dessa parte do país, Corumbá e Ladares, eles estavam tendo esse entendimento já, que já havia tendo prejuízo, sendo prejudicados de alguma forma aí, com os acessos principalmente ao Rio Paraguai? Bom, na realidade eu não sou corumbaense, não sou ladarense e conheço Corumbá e como arquiteto, sou apaixonado pelo patrimônio arquitetônico e pelo patrimônio histórico. A história do começo das riquezas do nosso estado começa por Corumbá. Então, como arquiteto, como planejador, eu tenho quase que a convicção de que não havia essa percepção pela população. Aliás, não há ainda. E é isso que eu acho importante a imprensa se colocar, né, ao lado da sociedade. Essa é uma postura fundamental, e é por isso que o Conselho de Arquitetura, que na realidade é apenas um participante desse projeto, foi convidado e prontamente se dispôs a participar, a contribuir com o conhecimento dos técnicos que nós podemos indicar, para fazer esse resgate junto com a sociedade, e principalmente para fazer o alerta. Olha, corumbaense, ladarense, assim como outras comunidades que são ribeirinhas do nosso estado, ou até no país inteiro, essas áreas marginais aos rios, elas são um patrimônio da nação, do brasileiro. Você vê, por exemplo, uma cidade como Aquidauana, né? É muito difícil o turista ou qualquer pessoa chegar ao rio, porque ela está tomada. Por outro lado, o processo de ocupação dessas cidades acontece sempre de uma maneira inversa do que seria desejável. As casas se voltam para uma rua e as costas estão para o rio. O fundo de quintal, o brasileiro acostumou a ver o rio como um fundo, um bem seu, pessoal, um fundo de quintal, né? Então, quer dizer, a população se volta de costas para a natureza, né? Um dos, vamos dizer assim, elementos mais fortes da natureza é a água. Então, na medida em que ela se volta de costas para a água, simbolicamente ela não dá valor à água. Como é que você pode construir o entendimento de que a água é importante se as nossas cidades se viraram
viraram as costas para o rio e colocam os chiqueiros de porcos, os galinheiros para o rio, tudo aquilo que agride a natureza, o ambiente, de certa maneira, é fundo de quintal. O rio, para nós, é fundo de quintal, é fundo do nosso quintal. Assim é com coxinha, assim é. Então, na medida que não há essa educação, essa visão, não há o respeito, então qualquer pessoa pode chegar e ocupar. Essa é uma observação bastante interessante, Oswaldo. Oswaldo, esse projeto ele passa por algumas fases, não estou enganado, ele está atravessando a terceira. Como que é o seu andamento? O que ainda vai acontecer em relação a esse processo que acontece no Rio Paraguai? Bom, sexta-feira passada agora, houve o encerramento da terceira fase do projeto. Esses projetos são projetos que envolvem muito a comunidade e os setores organizados da sociedade. É por isso que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado foi convidado e está participando. Nós somos uma autarquia pública federal. A nossa função, na realidade, é monitorar os serviços dos profissionais em função das necessidades da sociedade, e em função disso também nós temos não é a prerrogativa, mas a disponibilidade e a disposição de interferir em todos os assuntos que venham tratar das questões da cidade e, por consequência, da cidadania. Então, esse projeto é um projeto que tem o envolvimento das comunidades ribeirinhas, tem o envolvimento de setores organizados, oficiais ou não, da sociedade. Por exemplo, existem nesse projeto, participando, comunidades quilombolas, que habitam aquelas regiões, que vivem do rio, que dependem do rio há muitos anos, né? E que por esse descaso, vamos dizer assim, pela falta dessa visão, ficam restritas ao seu território sem possibilidade de crescerem, de se expressarem como sociedade, por exemplo. Então, nessa terceira fase, o que houve foi um fechamento de várias propostas de encaminhamento para, a partir de então, formar-se um grupo gestor constituído por esses componentes dessas entidades, desses segmentos sociais e de alguns organismos públicos, como é o nosso caso, no sentido de definir, olha, quais são os limites e quais são os passos que se deverá tomar a partir de então para se efetivar esse processo de retomada, de resgate pela sociedade das áreas ribeirinhas daquele trecho. Tá certo, Oswaldo. Estou conversando aqui, conversei com o Oswaldo Abrão de Souza, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul, falando sobre um assunto muito importante. O projeto acontece no Rio Paraguai, mas é uma observação importante para você que está nos acompanhando em todas as partes do país, em relação até ao próprio direito do cidadão brasileiro, que isso tem todo um impacto, e também a questão da preservação ambiental fica também tangida em todos esses assuntos e sistemas que foram tratados aqui. Oswaldo, quero agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos.